como que nós, como que você, como que eu, como que o Nestor, como que nós podemos atingir melhores resultados na área de segurança e saúde do trabalho, melhor resultado nas nossas atividades. Eu queria que você dissesse para a gente aqui o que você, né, pode dizer para nós, o que você teria a dizer para o nosso pessoal aí que está nos acompanhando, como que é possível ter melhores resultados na área de segurança e saúde no trabalho. Legal. Esse tema é muito interessante, né? Eu fazendo os rascunhos aqui, eu fiquei pensando, rapaz, isso dá um livro esse tema, né? Porque um profissional de resultado, ele é totalmente diferenciado da grande maioria que a gente vê aí no mercado. Né? O profissional de resultado, a gente pode dizer que ele é um profissional raro. Estava até esse final de semana dando curso lá em São Paulo, a gente acabou falando, né, sobre profissional e tal, e eu me lembrando do Romário, quando ele jogando no Vasco da Gama, quase encerrando a carreira já, ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro ali, perto dos 40 anos. E jogando no campeonato Série A, do Campeonato Brasileiro, um campeonato com alto nível de dificuldade, né? Deveria ser, com jogadores de 20 e poucos anos aí, até 30 e poucos anos, e o Romário, com 40 anos praticamente, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. E aí as pessoas perguntaram para ele, Romário, como é que você consegue ser artilheiro do Campeonato Brasileiro aos 40 anos? Aí o Romário, com aquele jeitão dele, né, falou, peixe, o negócio é muito simples, é fácil. Eu fui artilheiro aos 40 anos porque o nível é baixo. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui para você, pelo que eu percebo na área de segurança do trabalho, infelizmente, o nível é baixo. A gente trabalha numa área que deveria ser técnica, até pelo nome, né? Técnico de segurança do trabalho, engenheiro de... Mas a gente sabe que, na prática, boa parte dos profissionais, eles estão fora do mercado. Eles disputam vaga de emprego comigo, com você, mas estão fora do mercado. Eu vou passar para você aqui 6 itens que eu julgo ser muito interessante para ser um profissional de resultado. O item número 1, que eu considero ser importante para um profissional de resultado. O profissional de resultado, ele entende o que ele, como profissional, representa para a empresa. O que isso quer dizer? O profissional, ele entende o papel dele na empresa, ele entende o custo dele, ele entende o que ele gera, ele sabe quanto ele custa, ele sabe quanto ele gera, ele entende o que o setor dele custa para a empresa, né? Exame médico, documentos, etc. Processo na justiça que a empresa perde, ele sabe tudo isso, mas ele sabe o quanto ele gera de resultado para a empresa. Por exemplo, ele tem aquele quadro que é fácil de fazer, né? O comparativo do ano anterior para esse ano, né? O que melhorou? A taxa de acidentes melhorou quantos por cento? O índice de acidentalidade caiu quantos por cento? O número de processos na justiça caiu quantos por cento? Então, o profissional de resultado, ele é um profissional que entende isso. Né? Porque ele é um profissional raro. Ele não é um profissional que se encontra em qualquer lugar. Então, o profissional de resultado, ele é como se ele fosse um empreendedor trabalhando dentro de empresa de uma outra pessoa. Porque ele sabe que a carreira é dele, ele sabe que a vida é dele, então ele não delega a carreira dele para a empresa. Até eu estava gravando um vídeo esse final de semana e comentando, né? A gente, na segurança do trabalho, muitos profissionais cometem o erro gravíssimo de achar que a empresa é que tem que se preocupar com a carreira dele profissional. Isso não é verdade. A empresa não vai se preocupar com a sua carreira, até porque a empresa ela não é desenvolvedora de talentos. A empresa ela desenvolve o negócio dela para gerar lucro e você, como profissional, está dentro da empresa, mas a empresa não existe para desenvolver a sua carreira. Então, é importante o profissional entender que a carreira é sua. A carreira é sua, a carreira não é da sua empresa. É cada vez mais sua. Né? E o profissional de resultado, ele sabe disso. De novo, ele é como se ele fosse um empreendedor dele mesmo, trabalhando dentro de uma empresa de uma outra pessoa. Marquei aqui também um tópico 2. O profissional de resultado, ele conhece os setores da empresa. Ele sabe quais setores têm mais chance de adoecer o trabalhador, e nesse setor ele vai dar uma atenção especial. Ele entende quais são os meses onde a produção aumenta acima da média. Então, nesses meses,
Em muitos casos, ele instrui a empresa a pagar adicional, sazonal para esses períodos onde... Vamos pensar que é uma empresa que fabrica brinquedos. Ele sabe que quando for outubro, novembro, dezembro, a empresa vai explodir, vai fabricar muito brinquedo, a demanda de trabalho lá em cima. Então, em muitos casos, porque a demanda de trabalho sobe muito, estoura o limite de tolerância. Então, a empresa paga adicional para esses 3 meses. Em janeiro, a produção diminui. Em algumas empresas até dão férias coletivas. Né? E ele sabe disso, ele entende quando a produção vai acima, ele entende quando a produção vai abaixo. E por isso ele tem uma chance de ter uma gestão de segurança mais eficiente. Ele entende os setores onde o acidente pode acontecer com maior gravidade. Então a gente sabe quando fala de acidente de trabalho, tem 2 variáveis, né? Gravidade e frequência. Ele entende isso. Ele entende os setores onde tem maior chance de frequência e ele entende os setores onde tem chance de maior gravidade. É um profissional de bom senso. E como eu disse, ele é um microempreendedor, ele é um empreendedor dentro da empresa dos outros. O profissional de resultados, ele sabe se vender. E para esse tipo de profissional, ele nunca vai para uma reunião para apresentar alguma ideia para o empregador. Olha, tem que fazer enclausuramento na máquina, nós temos que melhorar nossa gestão de terceiros. O profissional de resultado, ele nunca vai para uma reunião com a diretoria sem ter uma pauta escrita antes. Porque ele sabe, como empreendedor que é, empreendedor dele mesmo, dentro de empresa de outra pessoa, ele sabe que o tempo do empregador vale muito. E ele sabe que se ele desperdiçar o tempo do empregador, ele vai ter dificuldade para conseguir tempo com o empregador novamente. Por isso, ele sempre faz uma reunião bem programada, faz a pauta antes, normalmente ele leva as ideias dele por escrito para poder mostrar para o empregador, falar, ó, essa aqui, ó, tem que investir aqui, o resultado vai vir ali, eu já fiz o desenho, o projeto está aqui, se o senhor resolver investir nisso, vai trazer lucro para o senhor já em 2, 3 anos, ele não tem tudo isso. Estou falando aqui de coisa difícil de fazer? Não, dá para fazer, mas demanda planejamento, e isso não é qualquer profissional que faz. Só são profissionais de resultado. Então, o profissional de resultado, ele sabe em que mês a empresa dele faz o planejamento financeiro. Você tem alguns profissionais que ficam reclamando, mas a empresa não compra equipamento para fazer avaliação ambiental, a empresa não me dá um dosímetro, a empresa não me dá um luxímetro. Mas poucos profissionais sabem quando é que a empresa faz planejamento financeiro para o outro ano. Meu amigo, entenda uma coisa. A gente olha para uma empresa e a gente pensa, nossa, está derramando dinheiro por tudo quanto é lado, a empresa está vendendo muito, não sei o quê. E a vida não é assim. Muitas empresas, elas aparentam estar ganhando muito dinheiro, mas não estão. E mesmo aquelas que estão, elas estão ganhando dinheiro por conta de uma coisa chamada planejamento. Então a empresa, ela não vai... tem que comprar um decibelímetro tem que comprar um dosímetro de 6 mil reais. Compra amanhã, vai lá, compra amanhã. Não, normalmente não é assim. Tem todo um planejamento e tem que entrar no planejamento da empresa esse cálculo, esse custo. E o profissional de resultado sabe disso. Um profissional de resultado, ele sabe, ele tem um plano de trabalho, tá? Um plano de trabalho diário, semanal, mensal e anual. Então, um profissional de resultado, como ele sabe se vender, ele nunca vai para um dia de trabalho dele, tipo assim, hoje o que acontecer é isso mesmo. Ele nunca vai assim. Porque todo dia ele tem mais ou menos ali escrito o que ele vai fazer. E durante a semana ele já tem as tarefas chaves para aquela semana. E como é que ele determina as tarefas-chave? Baseado nos problemas que a empresa possui e baseado na melhoria que a empresa precisa. Então, baseado na própria empresa, o profissional desenha uma pauta, uma rotina de trabalho. O profissional de resultado, ele não acredita em tudo que vê. Aí, na segurança do trabalho, é muito interessante, né? Esses dias, eu estava vendo um colega falando, olha, a NR1 vai acabar. Como assim, filho? Vai acabar, o E-Social acabou, a NR1 vai acabar também. Vocês viram a matéria, não sei das quantas lá? Aí eu fui ver a matéria dele, a matéria estava dizendo justamente ao contrário, que tudo que estava feito estava mantido.
Eu falei, mas o cara disse que Interpretação. e ele não teve capacidade de interpretar, né, o texto. É. E um profissional de resultado, ele sabe interpretar texto, ele não acredita em tudo que ele vê. Se alguém chega e fala, vai acabar, ele fala, está escrito aonde? Cadê seu embasamento? E aí ele vai ler aquilo lá, e em cima do que ele lê, ele vai, talvez se ele precisar conversar com o colega, mas ele vai sempre fugir dessas notícias bombásticas. Ele vai, toda vez que vier uma notícia bombástica, vai acender uma luz vermelha e vai falar, isso não me parece ser possível. Porque vamos lá, voltando ao exemplo do colega. A NR1 vai acabar. Tá. A NR24 foi sancionada, já está valendo. O anexo do calor da NR1 foi sancionado, já está valendo. O anexo do calor da NR9 foi sancionado, já está valendo. A NR28 tem várias alterações que já está valendo. A NR3 teve alterações que já está valendo. A NR1 foi atualizada em setembro do ano passado, já está valendo. E agora, em março do ano que vem, entra outra versão ainda. Então, como é que alguém vai vir e acabar com tudo isso de uma hora para outra? Não faz o menor sentido. Notícia bombástica. Vende jornal, dá ibope, mas não é verdade. Então, o profissional de SST, de resultado, ele desenha suas teorias sobre esses assuntos, até assunto polêmico, por exemplo. Quem pode ministrar trabalho em altura? O profissional de resultado, ele vai tentar desenvolver a própria teoria dele. Para isso, ele vai ler artigos e tudo mais. Mas quando alguém perguntar quem pode ministrar trabalho em altura, ele vai saber falar. Ele não vai falar, não, quem pode ministrar é quem fez curso de instrutor. Porque isso não está escrito em lugar nenhum. Está escrito em lugar nenhum. Não está claro. Né? A norma inclusive, o manual da NR35 comentado, ele diz que o instrutor não é o cara que fez uma formação. O instrutor é aquela pessoa que tem vivência, que tem experiência prática no assunto. E aí você vê muita gente fazendo curso de instrutor. Enfim, como é que você vai sair de uma pessoa que não entende trabalhar em altura, como eu, aí você faz um curso de 40 horas e já vai virar mestre? Porque o instrutor é o mestre. Já então, vai ministrar o curso, né? Não faz o menor sentido. Então, o profissional de resultado, ele sabe disso, né? E ele foge dessas armadilhas aí de ser instrutor fácil, né? De uma hora para outra. Você com o cursinho de 40 horas. Um profissional de resultado, a gente está quase chegando no final já, não busca culpados, ele busca a causa. Tá, na segurança do trabalho, a gente tem um defeito muito grande de sempre buscar o culpado, né? Quem foi que fez, né? Então, o profissional de resultado, ele não busca culpado pela falta de investimento. Ele vai saber que a falta de investimento não é culpa de uma pessoa, é culpa de alguma situação. Uma situação financeira, talvez quando ele foi explicar alguma ideia para o empregador investir, o empregador não entendeu, talvez não é o momento financeiro da empresa para fazer aquilo agora, talvez ele quer fazer uma melhoria, por exemplo, no prédio da empresa, né? Colocar corrimão nas escadas, não sei o quê, melhorar a iluminação. O empregador fala, não tem como fazer agora, porque daqui 5 meses nós vamos mudar daqui, a empresa vai mudar. Então ele não vai culpar o empregador, vai saber, não, o empregador não vai investir, porque daqui a alguns meses nós vamos mudar, ou daqui a alguns meses nós vamos fazer uma reforma geral. Então não fica, não, é culpa daquele, não. Ele vai entender o que aconteceu, ele não vai buscar um culpado, ele vai buscar a causa. O profissional de resultado, ele não busca um culpado por ganhar pouco. E dificilmente isso acontece com um profissional de resultado, tá? Dificilmente acontece. Mas quando acontece, ele vai saber que, na verdade, ele está ganhando pouco por alguma razão, e não por culpa de uma pessoa. Talvez aquela empresa não tenha maturidade de segurança, talvez aquela empresa não viu valor no trabalho dele, e aí ele vai ficar lá um tempinho até arrumar emprego numa empresa melhor. Quantos profissionais você conhece que vive pulando de tech segurança, que vive pulando de uma empresa para outra? Eu conheço vários. Profissionais que se encaixam muito fácil. Por quê? São pessoas que sabem vender o seu peixe, sabem vender sua imagem profissional. Por exemplo, quando acontece um acidente de trabalho, o profissional de resultado nunca vai colocar na análise de acidente. Dificilmente ele vai colocar na análise de acidente. Então, vou colocar assim, que tem que treinar o trabalhador para que aquele acidente não aconteça de novo. Peraí, se você põe na sua análise de acidente que a medida de controle é treinar o trabalhador, você está dizendo que o acidente aconteceu por culpa dele. Jamais você vai ver na análise de acidente de um profissional de resultado que o acidente aconteceu por ato inseguro. Porque o trabalhador, normalmente, no ambiente de trabalho, ele responde às pressões do ambiente.
Então, o trabalhador, muitas vezes, ele abre mão da própria identidade para se moldar ao ambiente. E na vida, a gente faz isso o tempo todo. Se você for trabalhar numa empresa onde todo mundo veste branco, você vai tender a vestir branco também, porque senão você vai se sentir fora. Na empresa é a mesma coisa. Se numa empresa a maioria dos trabalhadores não usa EPI, aquele trabalhador que às vezes até gosta de usar, ele vai tender a não usar também, porque ele vai tentar seguir a manada para ser aceito pelo grupo. E o profissional de resultado sabe disso, então ele não vai sair culpando a pessoa. Ele vai buscar entender o contexto da situação. O que levou aquele trabalhador, muitas vezes, a não usar o EPI? Será que ele pensou que aquele comportamento era aceitável? Por que ele pensou que aquele comportamento era aceitável? Que mensagens o ambiente de trabalho deu para o trabalhador para ele pensar que aquele comportamento era aceitável, né? Então, a CIPA foi um fiasco, ele não vai culpar, não, é o presidente, é o vice, ele vai entender, ele vai buscar entender por que a CIPA foi um fiasco. Faltou motivação aonde? Será que faltou feedback para a CIPA? A CIPA, normalmente, ela não funciona, quando ela não funciona é por conta de alguma causa, e não culpa de uma pessoa. Porque alguns dos eleitos, eles são eleitos e querem fazer mesmo. Eles querem fazer, mas eles não fazem porque, às vezes, não tem condição, não tem clima, não tem apoio. Ou não são bem direcionados, né? Não são bem direcionados, não tem feedback, não tem um plano de trabalho, aí não faz. Aí, por último, o profissional de resultado, essa aqui é muito legal. Ele sabe que EPI, IEPC e INRs não são suficientes para fazer uma boa gestão de segurança. Poxa, Nestor, agora você pegou pesado. Não, mas é verdade. Se você for pensar, você vai fornecer EPI para o trabalhador. Se não tiver clima de confiança na empresa, se os outros trabalhadores não usar, se a liderança da empresa não apoiar, o trabalhador não usa. Por mais que você ministre treinamento, pega no pé, dá advertência, tem casos de técnico de segurança ser ameaçado de morte na empresa. Por quê? Porque a empresa não tem cultura de segurança e ele fica tentando pegar o trabalhador e forçar o trabalhador de baixo a usar. E não é assim, você tem que tentar trabalhar a cultura que cerca o trabalhador. Para aí ele vai usar o EPI naturalmente. Não adianta você ficar batendo em cima do trabalhador. Você tem que entender quais são as pressões que exercem sobre o trabalhador para que aquele trabalhador entenda que o não uso do EPI é um comportamento aceitável. Né? Mas isso não está na NR. Por isso que eu estou falando, tem que ir além da NR. Por exemplo, a NR5. Ir além. Na NR5 mostra como você dimensionar uma CIPA, como você treinar, se sair um cipeiro, o que você faz, mas não mostra como você tem uma CIPA eficiente. Você não tem lá sacadas motivacionais, comportamentais, você não tem. Então, a NR5, ela é insuficiente para você ter uma CIPA eficiente. Se você quer ter uma CIPA eficiente, tem que ir além da NR5. Então, por isso que as NRs não são suficientes para fazer uma boa gestão de SST. A nova NR1 é uma prova disso. A nova NR1 diz que, no momento da análise de risco, tem que envolver o trabalhador. Agora, a norma não fala como a gente vai envolver esse trabalhador. São estratégias que só um profissional de resultado vai buscar entender, porque o profissional de resultado ele é inconformado, então ele vai buscar entender o que eu posso fazer dentro do meu contexto, dentro da minha empresa, para envolver os trabalhadores, para envolver a CIPA, para que eu possa contar com eles na hora de fazer reconhecimento do risco, contar com eles para usar o EPI, vírgula, etc. E por isso que o profissional de resultado, ele tende, não é sempre que isso acontece não, tá? Mas ele tende a olhar para outras vertentes também. Por exemplo, o profissional de resultado, em muitos casos, ele vai buscar saber de Behavioral Based Safety, né, que é o programa de segurança comportamental. Vai buscar saber o que são os programas de segurança comportamental. Eles se apoiam no quê? Então, às vezes, na minha empresa, eu não tenho condição de implementar um programa desse completo. Mas eu posso, às vezes, implementar pequenos pedaços que podem ajudar a minha CIPA a ser eficiente, que pode ajudar a ter um melhor diálogo com o trabalhador. Por exemplo, profissional de resultado, quando ele percebe que não dá para fazer segurança só baseado em EPI, EPC e INR, em muitos casos ele vai buscar Safety Differently, né, que é a segurança diferente, né, que veio lá do Safety Deck da Austrália. Em muitos casos, ele pode gostar do Safety 2, né, que é a segurança 2, que é uma forma nova de fazer segurança. Ele pode buscar, porque ele sabe que as NRs não são suficientes, então ele vai buscar outra coisa. Ou ele pode, buscando novidades, ele pode encontrar o HOP, né, Human and Organizational Performance, que é a performance organizacional e humana.
de repente ele pode encontrar isso, né? E o Hop se baseia em apenas 5 coisinhas, que são o seguinte, vou até ler para vocês aqui, rapidinho, estou quase acabando, Wagner. Vai lá. Pessoas cometem erros, né? Então o Hop se apoia em 4 coisinhas. Pessoas cometem erros, isso é vital. Culpar não corrige nada, então não adianta culpar as pessoas, isso não corrige nada. O contexto é que dirige os comportamentos dos trabalhadores. Aprendizagem na empresa é vital. E como os líderes respondem às falhas, importa muito. Então, o profissional de resultado ele vai buscar essas outras visões para ele conseguir humanizar a aplicação da segurança do trabalho. Porque a letra da NR ela é muito fria. Entre a NR e a prática fica um gap, fica um buraco, fica uma distância. E aí você tem que preencher com outras visões, com outras abordagens, com aspectos comportamentais, né? Chegar perto do trabalhador, envolver a liderança, vírgula, etc. Um profissional de resultado está ligado em tudo isso. Por isso que eu disse para vocês, é um profissional raro, não é fácil encontrar. E a empresa que, quando encontra um profissional de resultado, normalmente ela não deixa esse profissional escapar entre os dedos. Mas, e se você não é um profissional como esse, será que você consegue se moldar? É totalmente possível, meu amigo e minha amiga. Só que vai precisar de um trabalho aí de médio e longo prazo para você se encaixar nisso. Para você se encaixar nessa realidade que é ser um profissional acima da média. Porque, como diria o Romário, né, o nível é baixo. Você precisa sair do nível. Para sair do nível, você tem que ser diferente, assim como o Romário era, né? Goleador, um cara de resultado. E você, usando analogia, você tem que ser um cara, uma moça de resultado na segurança do trabalho. E dá para fazer. Tem vários caminhos para você poder chegar lá.